Boa noite para você. Terça-feira, 24 de maio de 2022. Secretaria de Mossoró confirma óbito de criança com suspeita de hepatite aguda misteriosa. A bebê de 4 meses tinha síndrome de Down e uma cardiopatia. Polícia Civil prende irmãos suspeitos de integrarem quadrilha especializada em roubo de iPhones. Dezenas de aparelhos e centenas de peças foram encontradas com a dupla que tinha 2 lojas de assistência técnica na capital potiguar. Você confere ainda. Baixa adesão às campanhas de vacinação contra gripe e sarampo faz Secretaria Estadual de Educação e Saúde lançarem o projeto Minha Escola Nota 10, que busca realizar uma procura ativa para a atualização do calendário vacinal. E a nossa entrevista hoje será com Diana Rego, subcoordenadora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde. Nós vamos saber o que tem sido feito para enfrentar a epidemia de dengue que atinge o estado do Rio Grande do Norte. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Band Cidade, que está no ar. A Polícia Militar prendeu em Natal 2 homens suspeitos de receptação. Com eles, foram apreendidas mais de 100 carcaças e aparelhos celulares e um dos telefones havia sido furtado na cidade de Recife, em Pernambuco. 2 irmãos foram presos no bairro de Nazaré, na zona oeste de Natal, suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em roubos de aparelhos celulares do tipo iPhone. A descoberta foi feita quando um empresário de Recife teve o seu celular furtado em uma festa e, ao ligar a localização do aparelho, viu que ele estava aqui no Rio Grande do Norte. E aí, imediatamente, a Polícia Militar foi acionada, foi até a residência desses 2 irmãos e encontraram cerca de 100 carcaças desses aparelhos da Apple. Agora, o crime será investigado pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte, porque, inclusive, essa dupla tem estabelecimentos comerciais na Cidade Alta e em um shopping da capital. O caso suspeito da hepatite aguda misteriosa, notificado em Mossoró, ganhou mais detalhes nesta terça-feira. A Secretaria Municipal de Saúde da cidade confirmou que o caso foi notificado em uma bebê de 4 meses de vida que veio a óbito no último dia 15. Essa criança tinha síndrome de Down, era residente no município de Serra do Mel e deu entrada na unidade com um quadro de pneumonia, além de apresentar uma lesão renal e uma cardiopatia congênita. De acordo com a Secretaria, exames para hepatites A e B e Covid deram negativos, mas outros resultados ainda não foram concluídos. A gente vai ouvir agora a secretária municipal de saúde de Mossoró, Morgana Dantas. Isso mesmo, nós precisamos agora aguardar os resultados para que sejam descartadas outras doenças, porque não necessariamente todos os sintomas que a criança apresentou eram sintomas de algum tipo de hepatite. Então, a criança tinha um IgG, que a gente considera uma cicatriz, que ela tinha da hepatite B, por causa da vacina contra a hepatite B que ela tomou ao nascer e 30 dias após o nascimento. Então, há uma cicatriz de hepatite. Então, ela não tem necessariamente sintomas. Ela chegou com sintomas respiratórios, né? Com tosse, dispneia, desconforto respiratório, foi para o ventilador mecânico, foi feito todos os procedimentos, inclusive exame para a Covid-19, que também deu negativo, e aguardamos os demais exames que foram para o laboratório estadual e investigação ainda. O governo do estado do Rio Grande do Norte lançou na manhã de hoje um projeto que busca ampliar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes. O Minha Escola Nota 10 procura promover a vacinação do público no âmbito escolar. As ações irão acontecer entre os meses de maio e julho. E toda essa articulação entre saúde e educação estadual tem um motivo comprovado em números: a queda na vacinação infantil. De acordo com a CESAP, por exemplo, apenas 26% do público-alvo a se vacinar contra a influenza já foi imunizado. E para o sarampo, apenas 30% recebeu a vacina.
A atual campanha de vacinação contra a influenza e o sarampo está seguindo em todo o estado, mas infelizmente com baixa adesão da população. É o que mostrou um alerta feito pela Secretaria de Saúde aqui do estado no final da última semana. De acordo com relatórios tabulados pela CESAP, apenas 30% do público-alvo para o sarampo foi imunizado. Com relação à influenza, os números são ainda piores. Apenas 26% da população recebeu o imunizante. Esse é um índice baixíssimo. Isso nos preocupa bastante, porque a gente tem medo, né, de ter aí uma nova onda. Tememos ter uma nova onda de vírus respiratórios, tanto Covid quanto influenza, como nós vimos no final do ano passado, e já a gente está aí com essas baixas coberturas vacinais. Dona Sonidelane tomou a vacina da gripe há 15 dias. Na tarde desta segunda-feira, ela já estava novamente na UBS à procura da 4ª dose da vacina da Covid. Foi fácil, né? Até porque para onde a gente mais anda, encontra os postos de vacinação. Se a gente vai para o shopping passear, tem posto de vacinação. E eu estava lá e aproveitei o ensejo e me vacinei. Como eu sei que é melhor para a nossa saúde, desde que venham tomando essa vacina contra a gripe, vem melhorando os sintomas de gripe, vem diminuindo mais e vem fortalecendo nossa imunidade para não ter mais crise de gripe. Já seu Paulo Roberto saiu do posto de vacinação montado dentro da UBS São João, no bairro do Tirol, aqui em Natal, com 2 vacinas ao mesmo tempo, a da influenza e a 4ª dose da Covid. Tranquilamente, as 2 juntas. Recomenda? Recomendo a todo mundo. Tanto o sarampo quanto a influenza, mais conhecida popularmente como a gripe, preocupa as autoridades de saúde pública. O sarampo mais para as crianças e a influenza principalmente para os idosos. A sarampo, ela tem uma alta transmissibilidade, né, que nos preocupa bastante, mais do que até a própria influenza. Então, a gente sabe que o grupo mais afetado são as crianças, e aí essa transmissibilidade, ela é muito alta. Então, as crianças, elas são mais vulneráveis porque elas não têm o conhecimento da questão da higienização das mãos, mas também não deixamos de lado a influenza, até porque nós tivemos óbitos no final do ano passado de pessoas com influenza. E hoje a gente tem aí filas para leitos de UTI e boa parte desse pedido de leitos para UTI pediátrica, né? Frisando aqui que é para UTI pediátrica, que temos essas filas, são doenças respiratórias. A campanha para vacinação contra o sarampo e influenza segue até o próximo dia 3 de junho. Até lá, a CESAP espera ampliar o número de vacinados ao máximo. Para isso, algumas estratégias poderão ser colocadas em prática. A gente está incentivando que os municípios, principalmente os municípios menores, né, façam busca ativa dessa população de idosos, de crianças, dos trabalhadores da saúde, dos trabalhadores, dos professores, no caso, como também a gente vai fazer mais um dia de incentivo, né, mais um dia D para vacinação, para ver se a gente amplia esse acesso, que a gente sabe que um dos maiores problemas hoje é a questão do acesso, né? A pessoa passa o dia trabalhando e a unidade está aberta, e aí quando ele sai do trabalho a unidade está fechada. Então a gente também incentiva que os municípios eles façam horário ampliado nas suas unidades para que essas pessoas tenham acesso à vacinação. A eficácia da vacina é inquestionável. Nós temos estrutura de unidades básicas e de pessoal para aplicar a vacina. Nós temos doses de vacina. Falta o quê? Falta o público, falta a responsabilidade do cidadão consigo e com o próximo de buscar a vacina. A média, no mínimo, deveria ser a cobertura de 90% a 95%. Hoje, você acabou de ver nessa reportagem, não passa de 30%. É, no mínimo, um atentado contra a própria vida as pessoas não se mobilizarem para ir buscar a vacina. É, no mínimo, uma irresponsabilidade de quem está assistindo de camarote a essa tragédia anunciada, que é a baixa cobertura vacinal, tanto contra o sarampo quanto contra a influenza.
A população de Natal foi mais uma vez surpreendida com a retirada de linhas de ônibus. Uma das rotas que parou de circular foi a 17, que atendia o conjunto Gramoré e desde ontem foi devolvida pelas empresas de ônibus. Quando precisa ir ao Alecrim saindo do conjunto Gramoré, Jéssica encontra poucas opções de deslocamento. Ela faz parte da população prejudicada pela retirada da linha 17, interrompida desde essa segunda-feira. É triste, viu, amiga? A gente fica desfalcado, né, querendo ou não. Porque seria opção muito boa pra gente. Eu não vou mentir que antigamente quando tinha o 15, 17, eu pegava o 17 para chegar mais rápido lá. Mas como só tenho 15, vamos no 15. Além da devolução de linhas, os moradores do conjunto reclamam que os horários estabelecidos para a saída do transporte do terminal não estão sendo cumpridos. Seu Adalberto esperou mais de 1 hora nesse domingo para ir até o bairro do Igapó. O 17 e o 15 não existe aqui no domingo. Então a comunidade está sofrendo com essa situação. Porque a gente precisa sair para o Alecrim, para a Cidade Alta, não tem como. Eu saí daqui no carro de 60, que era para sair de 9h25, saiu de 9h31, e o 02, que era para sair de 9h20, na frente do 60, ficou ainda na plataforma. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal, a STTU, tem até o dia 5 de junho para publicar o edital de chamamento público dos permissionários das empresas opcionais que vão operar essas linhas deixadas pelas empresas de ônibus no período crítico da pandemia. Mas mesmo agora, após passado esse período, continuam sendo deixadas por essas empresas. Enquanto isso, os moradores ficam sem respostas e sem saber quais linhas de ônibus vão pegar para chegar no trabalho, nas escolas ou em outros destinos. Em nota, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal informou que não concorda com a devolução das linhas pelas empresas e que trabalha para suprir os itinerários que ficaram desfalcados. Enquanto aguardam respostas da STTU, os moradores do Gramoré enfrentam longas esperas e percorrem distâncias maiores para chegar ao destino final. Prejudicado. Totalmente prejudicado, porque eu acredito que para a empresa Guanabara, o povo de Gramoré não precisa sair de casa no domingo. Como eu moro pertinho, eu tenho a opção do 15, mas se não tivesse o 15, eu não sei como ia ser para chegar. Teria que pegar 2 ônibus, no caso, né, para chegar no Alecrim. O Band Cidade faz agora um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos trazer informações sobre eleições PSB e PT no Rio Grande do Norte. Essa chapa sai? Em 1 minuto, os detalhes. O preço dos planos de saúde deve subir mais de 15%. Esse é o maior reajuste dos últimos 20 anos. Com esse aumento, muita gente vai ter que cancelar o plano. A reportagem especial é de Leonardo Zivaric. O cuidado com a saúde da família sempre foi prioridade para Fernanda. Mas no meio da pandemia, com o comércio fechado, ela viu sua renda despencar e foi obrigada a cancelar o convênio. O aumento que estava vindo na época era muito alto. Agora, quando precisa de atendimento médico, recorre ao SUS ou a clínicas populares. Mas o suporte, às vezes, deixa a desejar. Os exames básicos, eles demoram muito para ser marcados na rede pública. Os exames de imagem específicos, às vezes, olha, demora 1 ano e você não consegue marcar, não consegue agendamento. Segundo projeção da Federação Nacional de Saúde Suplementar, o preço do plano de saúde individual pode subir 16% nos próximos meses, a maior alta em 23 anos. O reajuste, que ainda precisa ser autorizado pelo governo, deve afetar quase 9 milhões de pessoas. Autônoma, Janaína é uma das muitas brasileiras que não terão condições de arcar com esse custo após mais um reajuste. Eu dei uma apertada no cinto e fui conseguindo pagar. Eu terminei o meu check-up desse ano, já com a intenção de cancelar, porque estava ficando muito pesado. O cálculo usado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para autorizar o reajuste leva em conta a inflação e o aumento dos gastos das operadoras no ano anterior. Devido à pandemia e à crise econômica que foi instaurada, a ANS soltou um valor reduzido no ano passado, então teve essa paralisação que está justificando talvez esse aumento agora nesse momento. Mas de fato é um índice aí que está sendo previsto muito elevado e um dos maiores que nós já tivemos aí nos últimos anos.
As movimentações que aconteciam apenas no âmbito das articulações de bastidores agora se tornam oficiais. O Diretório Estadual do PSB no Rio Grande do Norte enviou um ofício para o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, colocando o nome do deputado federal Rafael Mota como pré-candidato a senador da República e externando o desejo do PSB de compor a chapa com o PT, tendo Fátima Bezerra como candidata à reeleição. O detalhe é que o PT da governadora Fátima Bezerra já sinalizou claríssimo que deverá ter o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, como seu candidato a senador nessa chapa oficial. O PSB vai para o checkmate. Agora, há poucos dias, às 72 horas do PT fazer a sua reunião tática, o PSB oficializa o nome de Rafael Mota com o desejo de que ele integre a chapa de Fátima Bezerra. A chance do PT concordar é praticamente zero, porque já há uma articulação firmada e fechada de Fátima Bezerra com o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves. E foi o próprio PT quem avalizou, chancelou e entregou uma carta branca para a atual governadora construir a sua articulação com vistas ao processo eleitoral de 2022. Na chapa de Fátima Bezerra só há ainda 2 espaços, o de primeiro e segundo suplente, com a composição de Carlos Eduardo Alves. Já o destino de Rafael Mota, ele está numa encruzilhada. De um lado, poderá ser candidato a senador em uma espécie de carreira solo, apoiando Fátima Bezerra, mas sem ter a via de mão dupla. Por outro lado, poderá voltar ao status quo de ser pré-candidato à reeleição, ou seja, de tentar voltar à Câmara dos Deputados. Nos próximos dias, o desfecho dessa história. Recado especial para você. Saia do aluguel, compre a sua casa agora. Venha viver no Esporte Clube, o mais completo bairro planejado da região metropolitana de Natal. Casas com 2 ou 3 quartos, uma suíte. Parcelas menores que o seu aluguel. More perto de tudo o que você precisa e com a melhor infraestrutura local. Você já imaginou morar em uma casa pronta e com energia solar e mais? Terminal rodoviário, área de lazer, segurança 24 horas, supermercado? Então, torne o seu sonho realidade. Agende agora a sua visita pelo WhatsApp ou ligue para o 3015-7888. 3015-7888. E tem muito mais. Os usuários do sistema de transporte público de Extremóis, em especial os moradores do Residencial Esporte Clube, já podem adquirir o cartão eletrônico do Bencard personalizado com a marca do mais completo bairro planejado da região metropolitana, o Esporte Clube. É mais um serviço disponibilizado pela Barreto Júnior Construções para os seus clientes. O Bencard facilitará mais a vida do usuário do transporte público, oferecendo comodidade e segurança. Então, acesse o site bencard.com e conheça os benefícios do Bencard. Esporte Clube, onde viver é mais que morar. E atenção, em breve, grande inauguração do Esporte Clube Natal. Aguarde. No próximo bloco, ao vivo, a conversa é com Diana Rego, subcoordenadora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde. Em 1 minuto. De volta com o Band Cidade, e a partir de agora a conversa é com a subcoordenadora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde, Diana Rego, já se encontra comigo no estúdio. Boa noite, Diana Rego, bem-vinda. Boa noite, obrigada. Vivemos uma epidemia de dengue, agora oficialmente tem o decreto da governadora Fátima Bezerra. O que é que muda com isso? Praticamente, né, a gente tem agora decretado essa epidemia, né, como uma emergência de saúde pública, e aí ela permite alguns pontos importantes para o combate da dengue especificamente. E um deles é justamente o adentramento aí a imóveis que estão abandonados, né, ou fechados por muito tempo. Inclusive, nesse contexto, a governadora Fátima Bezerra também emitiu um decreto autorizando as forças de segurança a entrarem nesses imóveis abandonados. Os grandes focos estão nesses imóveis, Diana? Historicamente, a gente percebe aí que tem grandes focos nesses imóveis, né? A gente, inclusive, recebe denúncias sobre isso.
A gente continua falando que a população precisa cuidar dos seus ambientes, dos seus lares, mas sim, esses imóveis abandonados, eles são grandes focos. Os últimos números da Secretaria Estadual de Saúde apontam um crescimento superior a 1.200% nas notificações de dengue. Onde é que a senhora encontra justificativo o argumento para esse fato que estamos vivendo? A gente acredita, né, depois de essa pergunta, é uma pergunta que a gente se faz, primeiro que a gente tem especificamente no ano de 2022, o sorotipo 2 da dengue, que é considerado um dos sorotipos mais agressivos. Né? A gente tem 1 e o 2, a gente tem o 2 circulando esse ano. Epidemiologicamente falando, ele foi o sorotipo que causou a pior, né, epidemia aí que nós já tivemos, que foi no ano de 2016. Então, a gente tem esse sorotipo e, para além disso, a gente tem o retorno da população à vida social, à vida de trabalho. Então, a gente sai de casa, né, nesse momento de pandemia, a gente volta para as nossas vidas e a casa ela já não fica tão cuidada, né? A gente já não tem aquele zelo diário e a gente soma tudo isso para o que nós estamos vivendo agora. Carro fumacê. Normalmente a população deposita muita expectativa na aplicação do carro fumacê. Ele já está sendo usado? Sim, a gente já vem utilizando há pouco mais de um mês, né, quando a gente identificou aí esse aumento de casos. É importante destacar que a solicitação do carro fumacê, ele é realizado mediante critérios técnicos, então os municípios precisam de critérios mínimos, epidemiologicamente falando, né, de agravamento para que seja autorizado a utilização do carro fumacê. Lembrando que é um veneno que aí a população acaba também sendo exposta, então por isso essa cautela nos critérios. Liana Rego, 1.200% de aumento no estado, mas nesse momento há alguma região que inspira um cuidado maior por parte da Secretaria Estadual de Saúde? Sim, nós temos a região metropolitana, que é essa grande Natal, temos também a primeira região, que a gente chama a primeira região de saúde, que é a região do município de São José do Mipibu, e também a quarta região de saúde, que é o Seridó, né, que é a região de Caicó. Então, aqueles municípios ali, Caicó, Jardim do Seridó, são municípios também que estão com um grande número de casos. A senhora já estava aqui no estúdio comigo e nós acompanhávamos juntas as informações sobre aquela criança da cidade de Mossoró com suspeita da hepatite com causa desconhecida, Como é que a senhora, e é uma área também da Subcoordenadoria de Vigilância Epidemiológica, como a senhora está acompanhando essa investigação? Nós estamos acompanhando desde o início, né, de quando o Estado realmente foi notificado para a suspeita, e aí a gente inicia esse caso de investigação. A gente tem falado a nível de Organização Mundial de Saúde, de Ministério da Saúde, de investigação do caso. Como é uma doença que ainda não tem, como você bem colocou, uma etiologia conhecida, então a gente fala de investigação, à medida que a gente suspeita, a gente fala de caso suspeito. Ainda no Estado falamos em investigação, porque faltam algumas informações, né, como a gente e você muito bem colocou anteriormente, alguns exames laboratoriais ainda não saíram para que a gente descarte as outras doenças. A senhora acredita que nós deveremos estar recebendo esses exames quando? Até o final dessa semana, até provavelmente quinta ou sexta-feira, a gente deve receber aí esses resultados, assim como a gente tem dado continuidade à investigação domiciliar e hospitalar onde a criança foi a óbito. As primeiras informações lhe levam a algum indício, subcoordenadora? A gente realmente começou a suspeita, né, do caso, uma vez que a criança, você também já colocou, os sintomas da criança são sugestivos de uma hepatite aguda, mas os exames que já tivemos, eles descartam Covid, descartam algumas das hepatites, porque precisamos descartar a hepatite A, B, C, D e E, né? Precisamos descartar uma série de outras doenças, como citomegalovírus, Epstein-Barr, então são exames complexos, né, que não são feitos diariamente, e aí a gente realmente aguarda esses exames para que a gente se posicione se realmente nós temos aí um possível caso de hepatite aguda com etiologia desconhecida aqui no estado. Esse caso do Rio Grande do Norte, ele está sendo acompanhado também pelo Ministério da Saúde, e a senhora já se reportou ao governo federal sobre esse caso? Sim,
A gente tem uma rede, né, que é a rede CIEVS, que aí o Estado do Rio Grande do Norte também faz parte com o CIEVS-RN. Então, automaticamente que nós temos esse caso notificado no Estado, nós notificamos o Ministério da Saúde por meio do CIEVS-RN, e aí a gente está a todo momento nesse diálogo. Hoje, inclusive, nós tivemos reunião com o Ministério da Saúde para discutir esse caso. Como é um caso, não só o nosso caso do Rio Grande do Norte, mas do mundo inteiro, que tem se despertado muitas angústias, né, e muitas incertezas, são casos que realmente levam à discussão e um estudo mais aprofundado. Subcoordenadora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde, muito obrigada, Diana. Diana Rego conversou conosco, boa noite. Boa noite. Band Cidade de hoje vai ficando por aqui. A você, uma ótima noite. Lembre-se que todas as informações estão lá no portal ibandrn.com.br com o padrão Band de jornalismo. O Jornal da Band está chegando por aí e a gente se encontra amanhã às 18h50 aqui na tela da Band. Até lá.